Dando continuidade aí sobre o pâncreas, a gente vai bater um papo agora sobre pancreatites. A pancreatite aguda, ela é um diagnóstico que aparece muito na prática clínica. Vocês têm que estudar isso aqui, saber muito bem avaliar clinicamente e também por imagem, que isso aparece na vida e aparece nas provas. E obviamente vai cair na nossa prova. Então, a pancreatite aguda, ela é caracterizada por um aumento dos níveis séricos das enzimas pancreáticas, né? As enzimas pancreáticas, elas aumentam em até 3 vezes. O paciente, ele tem achados de imagem e ele também tem um quadro clínico típico, né? Ele tem uma dor típica, né? Então, esses 3 critérios, você precisa de 2 desses 3 critérios que eu coloquei aqui para fazer o diagnóstico de pancreatite aguda. Então, o paciente, ele pode ter uma imagem e ter uma dor abdominal típica, isso é pancreatite. Ou ele pode ter um aumento da enzima e um quadro clínico compatível, isso também é pancreatite aguda. Então, basicamente, para fazer o diagnóstico de pancreatite, o diagnóstico ele é clínico, né, a imagem ela é mais importante, ela também faz parte do critério diagnóstico, mas ela é mais para prognóstico e para ver as complicações. Beleza? Então, por que acontece a pancreatite aguda? Né? Por algum motivo, ocorre uma ativação prematura das enzimas pancreáticas e essas enzimas ativadas, elas lá no próprio parênquima hepático, ela promove uma autodigestão do parênquima e é isso que vai levar ao quadro clínico. Uma coisa muito importante, 80% dos quadros de pancreatite aguda são desencadeados ou por álcool ou por litíase biliar. Né? Por litíase biliar é até mais comum. Por isso que sempre num quadro de pancreatite aguda, a gente solicita também o, a ultrassonografia, né, para fazer a pesquisa, né, porque caso o paciente ele tenha um quadro laboratorial típico, ele está com uma clínica compatível e você faz uma ultrassonografia e o cara ele já tem pedras na vesícula biliar, a probabilidade é muito alta para esse cara estar fazendo uma pancreatite por causa de litíase biliar. Né? Também lembrar da etiologia alcoólica, né? Mas existem outras causas aí para levar a pancreatite aguda. Lembrar que criança que faz pancreatite aguda geralmente é por uma causa traumática. Uma coisa que geralmente aparece na imagem, né, dos pacientes com pancreatite é o derrame pleural. Então a gente observa aqui um derrame pleural à esquerda, tá? Então um derrame pleural à esquerda. Observem aqui esse sinal, né, do menisco, né, do sinal da parábola de Damosier, que a gente já viu em capítulos anteriores. E geralmente a pancreatite, quando ela faz a CIT, né, o pâncreas ele é um órgão retroperitonizado, então quando ocorre o processo inflamatório, ocorre o acúmulo de fluidos líquidos peripancreáticos, né, uma formação de uma pequena ascite, e isso acaba sendo levado aqui para o espaço pleural esquerdo e dando derrame pleural do lado esquerdo. Então, geralmente, pancreatite ela é acompanhada por derrame pleural do lado esquerdo, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Existe uma classificação da pancreatite, né? A maioria, graças a Deus, a maioria das pancreatites elas são leve ou moderadas, né? E ela é chamada de pancreatite edematosa, né? Ou pancreatite intersticial. Graças a Deus, a grande maioria é isso aqui que é um quadro mais brando. Já 20 a 30% dos pacientes, eles têm uma evolução mais desfavorável, né, que ocorre uma necrose do parênquima, né, o parênquima pancreático ele morre, né, ou também do tecido adjacente, né, que é o que a gente chama de pancreatite necrotizante. Essa aqui é mais grave e essa aqui que leva às complicações que a gente não gosta de ver. Lembrar que a avaliação precoce, né, na fase precoce, a avaliação da gravidade ela é definida por critérios clínicos e laboratoriais. E na fase um pouco mais tardia, a avaliação ela é dada pela evolução clínica e a imagem do paciente, e isso, inclusive, vai definir o tratamento do nosso paciente. Lembrar que o método de imagem para fazer a avaliação da pancreatite, né, se você quer realmente, você precisa avaliar o pâncreas, isso é avaliado pela tomografia de abdômen, cerca de 48 a 72 horas após o início dos sintomas. Tá? Isso é extremamente importante. Não adianta nada, hoje o cara começa com a dor abdominal, ele tem um quadro clínico compatível, ele tem um quadro laboratorial compatível, e hoje mesmo você pedir a toma para o cara. Não vai adiantar nada, porque às vezes
ele formou, nem fez imagem, ou às vezes a imagem que o paciente ele vai apresentar é uma imagem que não corresponde ao, ao quadro dele. Então, você precisa aí de 48 a 72 horas para pedir uma tomografia. Beleza? Isso é muito importante, isso cai em provas, né? Quando eu prestei prova de residência, isso caiu na minha prova. Então, isso aqui é extremamente importante, né? Para fazer a avaliação da pancreatite. Às vezes o cara ele tá com a clínica, ele tá com sintomas compatíveis, né? Chegou lá no pronto-socorro, pede um ultrassom para ele para ver se o cara tem pedra na vesícula, né? Se ele tem colelitíase, mas espera a dar esse intervalo de tempo aqui para fazer a tomo para realmente avaliar aí com mais definição. A ressonância magnética ela é uma alternativa, né? Geralmente quando o paciente ele não pode fazer o contraste iodado, né? A paciente ela está grávida, né? Numa situação dessa, e a ressonância ela é melhor para fazer a avaliação de cálculos em via biliar do que a tomografia, né? Então assim, você quer ver cálculo no colédoco, né? Colelitíase também é um método alternativo, mas o padrão ouro mesmo é a tomografia. Esse slide é extremamente importante, tá? Esse slide aqui para vocês entenderem algumas definições, e isso cai em prova, cai na minha prova, vai cair na prova de residência de vocês. É o seguinte, a gente divide então a pancreatite em intersticial edematosa ou pancreatite necrotizante, né? Essa aqui é um quadro mais grave e a pancreatite intersticial edematosa é um quadro mais brando. E geralmente as duas pancreatites elas vão ser acompanhadas por algumas alterações. Nesse quadro mais brando, a pancreatite intersticial edematosa, geralmente quando ocorre o processo inflamatório pancreático, começa a acumular líquido do lado do pâncreas, né? O pâncreas ele fica inflamado e ali começa a acumular líquido. Esse líquido a gente chama ele de acúmulo líquido agudo peripancreático, tá? Isso é até 4 semanas do quadro, né? Então, assim, começou hoje, semana que vem, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. Se você vê líquido ao redor do pâncreas, eu nomeio isso, eu chamo isso de acúmulo líquido agudo peripancreático. Depois de 4 semanas, ocorre uma organização desse líquido, né? E se você observar alguma coisa ali ao lado do pâncreas, né? Isso é o que a gente chama de pseudocisto. Então, o pseudocisto ele um dia na vida ele foi um acúmulo líquido peripancreático. E depois de 4 semanas é o que a gente vai denominar, a gente vai nomear aquele líquido organizado, né, que formou uma cápsulazinha ali de pseudocisto. Então, esse é o pseudocisto. O pseudocisto, então, ele só acontece num paciente que teve uma pancreatite intersticial edematosa. Beleza? Mas existe aquele quadro, né, que dá a pancreatite necrotizante. Então, a pancreatite necrotizante você vai ter alterações pancreáticas pós-necróticas, né? Aqueles líquidos, né, que ocorrem ali ao redor, né, líquidos com debris, né, por causa da necrose, é um líquido mais sujo, um líquido com coisinha, né, com debris no meio dele, a gente vai chamar isso de alteração pancreática pós-necrótica, né? E depois de 4 semanas também, a gente chama isso de necrose delimitada. Então, a necrose delimitada, ela um dia foi uma alteração pancreática pós-necrótica e tudo isso aqui, ela acontece num quadro de pancreatite necrotizante. Então, isso é importante por quê? Porque o pseudocisto geralmente ele tem um conteúdo mais homogêneo e o pseudocisto ele acompanha um quadro mais brando, né, da pancreatite intersticial edematosa. A pancreatite necrotizante, que ocorre morte do parênquima, né, ocorre necrose de gordura, e ocorre essas alterações, 4 semanas depois a gente chama isso de necrose delimitada, né, walled off necrosis, e isso acontece de 4 semanas. Por favor, não chame de pseudocisto quando houve necrose do parênquima, né, quando foi uma pancreatite necrotizante. Então vamos falar aqui da pancreatite edematosa intersticial, que é a mais comum, graças a Deus, né, é a mais branda. O que você pode ter? Às vezes o paciente ele tem uma clínica compatível, tem laboratório compatível e não forma imagem. Então a toma ela pode ser normal nesse paciente. Ou ela pode ter um aumento focal ou difuso do parênquima pancreático. Ou ele vai aumentar um pedacinho dele, ou todo o parênquima pancreático ele vai aumentar de dimensões. Então aqui ó, o pâncreas já um pouco aumentado de tamanho, principalmente nessa região aqui, onde as setas estão mostrando. Aqui a gente observa um realce homogêneo do pâncreas. O pâncreas ele só está inflamado, não morreu o tecido pancreático. E ao redor do pâncreas, né, a gordura
ela fica inflamada. Quando a gordura inflama, ela aumenta a densidade e o radiologista fala que houve uma densificação da gordura peripancreática. Ocorre, né, a formação de líquido, né, esses líquidos peripancreáticos. Inicialmente a gente pode ter um realce mais heterogêneo, mas depois ele tende a homogeneizar, né? Então isso aqui difere muito da pancreatite necrotizante, que o realce seria heterogêneo. Aqui na pancreatite edematosa, né, ela tem um realce mais homogêneo, tá? Então lembrar que na pancreatite edematosa intersticial ocorre formação de fluidos, né, líquidos acumulados peripancreáticos. Então, tudo que essas setas estão mostrando, observe, olha essa região aqui que eu estou mostrando aqui agora. Ela é um negocinho meio que cinzinha, né, meio cinza, mas é diferente da cor do pâncreas, é diferente da cor do baço e é diferente aqui da cor da gordura abdominal. Então, isso aqui é líquido, tá? Então, isso aqui é uma aguinha que ocorreu, né, uma transsudação de líquido que ocorreu por causa do processo inflamatório do pâncreas, tá? Então é um conteúdo homogêneo, ela não é encapsulada, ela está fora do pâncreas, né? É extrapancreática e ela decorre da inflamação, ruptura de ductos e tende a ter uma reabsorção espontânea, né? Então isso aqui é a coleção fluida peripancreática e pode ter até 4 semanas depois do início dos sintomas. O pseudocisto, né, aquele líquido que ele não é absorvido, né, ele vai sendo organizado com a formação aqui de uma cápsula. Então a gente observa essa bolinha aqui, é uma bolinha com líquido, né? Isso aqui é um pseudocisto pancreático, é uma complicação mais tardia, ou seja, 4 semanas depois da pancreatite intersticial edematosa, né? Um líquido homogêneo, circunscrito, oval, ele é extrapancreático. Se você for dosar o conteúdo desse líquido aqui, a gente tem um aumento de amilase, lipase, né? Esse líquido pode infectar? Pode, né? É uma complicação rara, mas pode infectar por uma translocação bacteriana, né? Mas é uma complicação mais rara, tá? Então aqui a gente observa aqui o pseudocisto pancreático. A pancreatite necrotizante, ela pode ser parenquimatosa ou peripancreática ou mista, né? Aqui no caso a gente tem um quadro mais nervoso. A pancreatite parenquimatosa quando ocorre uma necrose do parênquima. Observem aqui que o pâncreas está nessa porção, a cabeça do pâncreas, e aqui tem uma região na topografia do corpo e cauda do pâncreas que não contrastou, né? Essa região que não houve realce do parênquima. Então aqui o que aconteceu? Que houve morte do parênquima pancreático. Isso aqui tem um buraco no pâncreas, tá? Então isso aqui é um quadro mais grave, tem uma morbidade muito maior, é um quadro gravíssimo isso aqui, né, que até está pegando mais do que 30% do parênquima pancreático. Quando você pega mais do que 30%, quanto mais pâncreas morre, maior o processo inflamatório e maior a gravidade do quadro. Então, observe aqui nesse pâncreas aqui também ocorreu uma extensa necrose do parênquima pancreático. Então, a pancreatite necrotizante parenquimatosa, ela é só 5% dos casos e ela é um quadro grave. A pancreatite necrotizante, ela pode ser só peripancreática, né? Que ela vai ter uma necrose do tecido ao redor do pâncreas, mas não no pâncreas. Ela é grave, tá? Mas não é grave igual a pancreatite necrotizante, mas ela é mais branda do que a pancreatite edematosa intersticial. Então, em relação à morbidade, se eu sou obrigado, vou falar assim, ó, Pericão, você tem que ter uma pancreatite, qual que você quer ter? Eu pego a pancreatite edematosa intersticial. Depois, pancreatite necrotizante peripancreática, que é a última, a matadeira, né, que realmente complica muito, é a pancreatite necrotizante parenquimatose. Então aqui ocorre uma necrose da gordura ao redor do pâncreas, né, do retroperitônio, vai queimando tudo ao redor aqui do pâncreas, né, mas o pâncreas em si ele está ainda preservado. Então essa é a pancreatite necrotizante peripancreática, tá? Em relação à coleção necrótica aguda, né? A coleção necrótica aguda ela aqui acontece na pancreatite necrotizante. Aqui, nessa situação, a gente tem um líquido heterogêneo, tá? Um líquido com componente meio sólido ali, né? Tem gordura no meio ali, não é um conteúdo, um fluido bonitinho, igual acontece lá na pancreatite intersticial edematosa. Aqui já é um líquido mais espesso, que tem pedaço de pâncreas ali necrosado junto, é aquela mistureira louca. Então a coleção necrótica aguda,
é até 4 semanas do processo e ocorre no paciente que teve uma pancreatite necrotizante, beleza? Então, ela é heterogênea, ela pode estar tanto dentro do pâncreas quanto extrapancreática e ela não é encapsulada, tá? Isso aqui não é abscesso ainda e também não é uma coleção fluida. A coleção necrótica organizada, né, que é chamada na literatura americana de Waldorf necrosis, ela é uma evolução da coleção necrótica aguda, né, depois de 4 semanas. Então, ocorre uma formação de uma coleção necrótica, né, um conteúdo heterogêneo, que ele tem uma parede, essa parede é uma parede espessa, ela também ela pode ser intra ou extra parenquimatosa e ela é heterogênea. Lembra lá que quando eu mostrei para vocês o pseudocisto pancreático, o conteúdo do pseudocisto era um conteúdo homogêneo. Aqui é um conteúdo heterogêneo, um conteúdo feio, um conteúdo já com componente necrótico, com componente hemático, né? Então isso aqui é um negócio mais feio, tá? E a gente chama isso, né, Waldorf necrose, ou então coleção necrótica organizada, num paciente que teve uma pancreatite necrotizante depois de 4 semanas. A pancreatite aguda na ressonância, né? Como é que a gente vai ver? A pancreatite basicamente é um edema, né? Uma inflamação do edema, do tecido. Toda vez, em qualquer lugar da ressonância magnética, que você tem edema, né? Que tem edema é porque tem muita água ali naquele tecido. E se tem muita água, a manifestação na sequência T1 é com um hipossinal em T1. Né? Se tiver um hipersinal de permeio a esse hipossinal difuso, geralmente é sangue, né? Numa sequência sem contraste, que tem um hipersinal, geralmente é sangue no meio. Na sequência T2, eu estou falando que é um tecido inflamado. Um tecido inflamado ele tem muita água no meio dele, então ele se manifesta com um hipersinal em T2. Tá? Um hipersinal da gordura pancreática e um hipersinal do pâncreas. Quando você injeta o contraste, se tiver áreas de necrose, né, se tiver buraco no parênquima pancreático, se tiver morte do parênquima pancreático, aquilo ali vai ter um realce heterogêneo. E quando você vê o pseudocisto, vê finos debris no interior, né, que aqui a gente já tem um método melhor do que a tomografia, você consegue ver pequenos debris ali, né, então isso na ressonância magnética. Então aqui a ressonância magnética, olha a destruição desse parênquima, né, o parênquima ali todo com um hipossinal, né, essa região aqui é uma região de necrose pancreática, né, observe aqui. Uns foquinhos aqui também de hipersinal em T1, que é sangue. E aqui na sequência T2, a gente observa essa extensa área, né, de necrose misturada com hemorragia, que é essa coisa feia, né, essa coleçãozinha aqui nesse paciente. Aqui, ó, observem, nesse caso aqui, uma tomografia de um paciente que tem um pseudocisto. E que nesse pseudocisto tem essas coisinhas pretas, né? Essa coisinha preta, ela é o ar no meio do pseudocisto, e isso acontece aqui por translocação bacteriana. Então, a gente falou agora da pancreatite aguda, tá? Por favor, prestem muita atenção naqueles conceitos que eu dei para vocês de pancreatite edematosa e pancreatite necrotizante, o que é pseudocisto, o que é Waldorf necrosis, né? O que é necrose organizada, o que é coleção fluida peripancreática. Por favor, estudem bastante aqueles conceitos lá, que aquilo é importante para a gente saber. Vamos falar um pouco agora sobre a pancreatite crônica, né? Que a gente vai observar na imagem uma redução volumétrica do pâncreas. O pâncreas ele fica reduzido de tamanho, principalmente o corpo e a cauda, né? Ele fica com o ducto dilatado e irregular, tanto o ducto pancreático principal quanto os seus ramos. A gente observa calcificações intraductais, pode também ocorrer formação de pseudocistos e também a formação de, a gente observa também alterações vasculares, principalmente pseudoneurisma. Por quê? Porque cai aquelas enzimas, elas caem, elas aderem à parede do vaso, corrói a parede do vaso e ocorre a formação de pseudoneurisma. Também a gente pode observar trombose de veia porta, trombose de veia esplênica, né, formação de circulação colateral, varize gástrica. Isso tudo acontece na pancreatite crônica também. Então observe aqui, olha esse pâncreas. O pâncreas,
Aqui ele está diminuído de tamanho, né? Observe principalmente o corpo e a cauda do pâncreas, eles atrofiados, e o ducto pancreático principal dilatado. Olha o calibre desse negócio aqui, né? Realmente você consegue ver muito bem o ducto pancreático principal. Até agora vocês não tinham visto o ducto pancreático principal dilatado dessa forma, né? Então, isso aqui é bem característico, né? É bem importante. Aqui, no paciente aqui, você injetou contraste, ocorreu aqui a formação de um pseudocisto relacionado aqui à pancreatite crônica, né? Então a gente observa a dilatação ductal, o ducto aqui dilatado nessa porção, ó, aqui o ducto dilatado. Atrás do pâncreas ocorreu essa formação desse pseudocisto, e esse pseudocisto está meio que empurrando o pâncreas aqui para frente. O pâncreas está nessa porção e o ducto dilatado, tá? Se você forçar a amizade comigo, bem nessa região que eu estou circulando aqui, ó, tem dois pontinhos branquinhos. Esses pontinhos branquinhos aqui são calcificações, né, que também aparecem com frequência no paciente com pancreatite crônica. Lembra lá na aula anterior que eu falei de fibrose cística, que também tem aqueles múltiplos focos de calcificação? Aqui também na pancreatite crônica aparece isso, né? E aqui na ressonância magnética que a gente vê uma sequência T2, né, um corte coronal, que a gente vê uma dilatação aqui também do ducto pancreático principal, né, aqui na colangiorressonância aqui o ducto pancreático principal todo dilatado. Então isso aqui é bem característico. Na ultrassonografia a gente observa aqui, olha o pâncreas na ultrassonografia. Então aqui que a gente vai observar aqui a dilatação ductal, o ducto dilatado, o parênquima atrofiado e essas calcificações ductais, são essas bolinhas branquinhas aqui. Aqui na tomografia também, novamente, repetitivo até já, a gente observa o pâncreas de dimensões reduzidas, atrofiado, principalmente o corpo e a cauda, focos de calcificação de permeio, parênquima e a dilatação ductal. Então, isso aí são achados aí da pancreatite crônica. Aqui, novamente, calcificações, pseudocisto aqui no pâncreas, né? Então, achados aí da pancreatite crônica. Então, observe aqui, na radiografia simples, a gente consegue ver a calcificação, né, uma pedra calcificada aqui na ponta da seta na área pancreática. Na colangio-RM, a gente está observando aqui uma dilatação do ducto pancreático principal e dos ramos laterais, né, que estão aqui as pontas de seta, não sei se vocês estão vendo, parece que tem outros raminhos já dilatados aqui nessa porção. E na colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, a gente fez uma cateterização aqui, injetou e está vendo aqui uma pedrinha aqui no interior do ducto pancreático principal, né? Isso aqui geralmente acontece aí na pancreatite crônica, beleza? Vamos falar agora sobre a pancreatite autoimune. A pancreatite autoimune é uma doença esclerosante e relacionada a IgG4, isso é importante, cai na prova. Tá? A gente vai observar um aumento difuso do pâncreas com a perda das ondulações normais do contorno pancreático. Então, um parênquima pancreático ele fica todo inchadão, ele parece uma salsichona. E a gente consegue ver aí um realce da borda do pâncreas, né? Ele parece que tem uma formação de uma cápsula peripancreática, que ela pode estar acompanhada do realce tardio e persistente do parênquima. Aqui a gente não vai ver calcificação. O ducto pancreático ele geralmente está estreitado, irregular e difuso. Um estreitamento irregular difuso do ducto pancreático, e também pode ter um aumento focal do pâncreas, não é o comum, né? Isso no caso seria um diagnóstico diferencial para neoplasia, tá? Quando você tem um aumento focal do pâncreas. Então vamos ver aqui a imagem, né? O que a gente vê aqui? A gente vê um aumento difuso do corpo e cauda do pâncreas, com tênue edema da gordura peripancreática. Então esse pâncreas aqui ele perde o contorno habitual, né? Que o pâncreas ele parece uma carninha mastigada, né? Se você vê lá na peça anatômica, ele parece uma carninha mastigada. Ele é cheio de ondulaçõezinhas. E o que acontece aqui na pancreatite aguda autoimune? Perdão, na pancreatite autoimune. O paciente, o pâncreas, ele incha, ele fica edemaciado, ele fica gordão, tá? Com um realce homogêneo e parece uma salsicha, né? Que a gente fala. E também tem, em alguns casos, a formação do sinal do halo. Tá vendo essa coisa aqui? Parece que tem um halo, né? Parece que tem um contorno ao redor do parênquima pancreático. Isso aqui é o sinal do halo, que também pode aparecer aí na pancreatite autoimune.